Nós vamos fazer a leitura bíblica em Romanos capítulo 8, versos 28 a 31. Eu vou ler, os irmãos queiram acompanhar em suas Bíblias. Romanos capítulo 8, versos 28 a 31. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a este também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Essa expressão, se Deus, pro nobis, em latim, desta frase, se Deus é por nós. E nós sabemos que Deus é por nós. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, porque a palavra de Deus nos ensina isso e a experiência do dia a dia nos ensina isso. Como é bom poder aprender do Senhor, como é bom poder vir à casa de Deus, podermos dia a dia assim nos fortalecemos no Senhor. Mesmo diante das dificuldades, dos problemas que enfrentamos, mesmo diante também dos nossos próprios pecados, das nossas próprias falhas, nós sabemos que Deus tem sido bondoso para conosco, alguém que faz com que as coisas cooperem para o nosso bem. E como cristãos, irmãos, podemos dizer que nós temos como uma janela pela qual nós podemos enxergar a vida. Acredito que os irmãos já ouviram aquela expressão que fala a respeito de uma cosmovisão cristã. Cosmovisão é a visão do mundo, né? Cosmo é a palavra mundo. A visão do mundo a partir de Cristo. Ou seja, a partir de termos essa janela, de termos essa mensagem que é muito bem resumida nesse texto que nós lemos hoje, e vamos falar também de forma breve, mas é a mensagem que nos empolga, que nos alegra, em saber das misericórdias de Deus, em saber do amor de Deus, da graça de Deus para conosco. Saber que Ele colocou no nosso coração essa semente de paz e de alegria. Eu vi um dia desses, um vídeo desses, daquelas pessoas que, quando estão viajando, ou o comandante ou alguém lá da tripulação, pega o microfone e fala com as pessoas que estão no avião. E essa pessoa era bem humorada e ela disse o seguinte: passageiros da esquerda poderão ver agora pela janela o Corcovado e o Cristo Redentor. Os passageiros da direita poderão agora ver os passageiros da esquerda vendo o Corcovado e o Cristo Redentor. Achei interessante, né, a ideia dele. Ou seja, quem estava de um lado tinha uma visão, o outro não tinha visão de nada, apenas dos céus ali. E a gente pode ter essa noção, como, independente de ser esquerda ou direita, né, não vamos entrar nesse problema, mas nós podemos ter essa visão de que o Evangelho nos dá uma janela pela qual nós enxergamos o mundo diferente. Acredito que todos também já viram, a maioria já viram uma ilustração que mostra umas pessoas viajando no ônibus e um lado triste, porque ele olhava, ele só via paredes, era montanhas, escuro, mas o que estava do outro lado via aquela paisagem linda, ele tinha uma visão diferente. E assim é e deve ser a nossa vida, baseado nas misericórdias e nas promessas de Deus, que são sempre maravilhosas. A Bíblia fala lá em Lamentações 3, 22 a 24, que as misericórdias de Deus são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Essa visão do mundo nos dá uma visão de vida
em meio à morte. Vocês já devem ter ouvido falar do corredor da morte, quando alguém em algum país que tem pena de morte, ele precisa esperar, né? A sentença é, você vai morrer, mas há um corredor, há uma etapa para se cumprir ali. Não sei para quê, né? Porque já que vai matar, mate logo, né? Mas alguns ficam anos ali naquele corredor da morte. E a gente fica imaginando, deve ser terrível isso. Ficar num corredor sabendo que você vai morrer. Mas eu não quero desanimar ninguém. Nós estávamos nesse corredor da morte. Porque o pecado gerou a morte. Nós não sabemos o dia da morte, mas nós sabemos que vamos passar por ela. Mas graças a Deus temos essa janela da graça, que as misericórdias de Deus não vão deixar que nós sejamos consumidos e mortos. Ou seja, Ele nos livrou do corredor da morte, porque Ele nos dá vida, a ressurreição, e estarmos com Ele, contrário ao mundo que está perdido. E assim nós podemos ter essa ideia, né? Como Deus é por nós, como maravilhosamente Deus é por nós. Como nós cantamos há pouco no hino 32, sim, Deus é fiel, com bênçãos dia a dia, bênçãos sem fim, a sua mercê nos sustenta e nos guarda. Deus é fiel. Podemos cantar todo domingo esse hino que não vai cansar. Em casa podemos cantar todo dia, Tu és fiel, Senhor. Como nós cantamos cânticos novos como a bondade de Deus, né? Bondade de Deus é algo tão maravilhoso que nós podemos contemplar. Um escritor chamado Paul David Tripp disse algo que eu achei bem especial. Ele diz: uma das realidades mais impressionantes da vida cristã é que num mundo onde tudo se encontra em decadência, as misericórdias de Deus nunca envelhecem. A gente olha e pode olhar para todos os lados, você vai encontrar decadência, você vai encontrar pecado, você vai encontrar novas coisas ruins aparecendo, mas mesmo vivendo nesse mundo, nós não vivemos sem esperança, porque nós cremos numa misericórdia que não estraga, não envelhece, não se esgota, não murcham, não enfraquecem, não cansa. Deus não se cansa. Nunca, jamais falham, porque realmente renovam-se a cada manhã. Presentes nos desafios, desapontamentos, sofrimentos, tentações e lutas com o pecado. Por dentro e por fora estão as misericórdias do Senhor. Sempre estão presentes na vida do cristão. É essa janela que nós devemos olhar. É essa paisagem que nós temos da vida. Embora enfrentando problemas, embora encontrando dificuldades, nós podemos ter essa certeza de que as misericórdias do Senhor são maravilhosas e eternas. A Bíblia fala sobre essas misericórdias como algo assim diversificado. Nós temos em 1 Pedro 4,10 que fala sobre a multiforme graça. É de múltiplas formas. A gente poderia ficar aqui a noite inteira falando da graça de Deus, como ela se apresenta de múltiplas formas na vida do homem. Essas misericórdias de Deus são o nosso conforto, são a nossa esperança e nos fazem viver uma vida diferente. As misericórdias de Deus são um conforto último. Também uma chamada para uma forma de viver completamente nova. As misericórdias do Senhor são maravilhosas. Irmãos, voltando aqui ao nosso texto, nós temos no versículo 30 o que nós conhecemos como corrente dourada, ou ordem da salvação, né? Mas é um versículo que traz talvez uma explicação rápida dessa janela, de como Deus age na nossa vida. E o texto diz: aos que predestinou, a este também chamou. Aos que chamou, a este também justificou.
E aos que justificou, a estes também glorificou. Nós temos aqui, um pouquinho antes, lá no versículo 28, que aos que Deus de antemão conheceu, também predestinou. E falando um pouquinho sobre esse ponto específico, predestinou, nós percebemos que essa predestinação, ela é algo bíblico, né? Às vezes parece, não é doutrina de presbiteriano, não, é doutrina bíblica. E nós encontramos na história várias pessoas que entenderam como nós a doutrina da predestinação, como algo abençoado de Deus. A eleição incondicional, ou seja, não é baseada em qualquer condição da criatura humana, não é baseada numa previsão de Deus, ou naquilo que nós fizemos, ou na fé que nós temos, mas única e exclusivamente na bondade de Deus, na forma abençoada de Deus. Deus, desde toda a eternidade, escolheu, elegeu um certo número de pessoas. Não convém aqui a gente estender, mas é fato. Deus separou, escolheu como seus filhos um grupo de pessoas nas quais Jesus morreu por elas, para que elas fossem salvas. E nós cremos que estamos incluídos nessas pessoas, porque nós fomos chamados por Deus para viver com Deus, para assim estarmos fazendo parte dessa glória um dia lá nos céus. E essa doutrina, como eu falei há pouco, associada a Calvino ou associada apenas à doutrina presbiteriana, curiosamente foi uma visão do próprio Lutero, que depois foi alterada por um pastor chamado Philip Melanchthon, e o luteranismo adotou então uma visão chamada presciente, visão presciente da predestinação. O que significa isso? A ideia de visão presciente é que Deus predestina, ou seja, Ele coloca a predestinação como algo que veio de um conhecimento prévio de Deus. E é retirado muito desse versículo 29, porque o versículo 29 diz: aos que de antemão conheceu, também os predestinou. Só que a palavra conhecimento aqui, irmãos, não necessariamente está relacionada a esse conhecimento para escolha. Deus não precisa disso. A escolha do Senhor é conforme o seu próprio coração. A ideia do conhecimento é porque nós podemos entender que Deus, Ele não salvou pessoas assim anônimas. Ele salvou pessoas com nomes, pessoas que Ele conheceu, que Ele sabe quem é. E a palavra conheceu na Bíblia, a gente já falou isso em outras oportunidades, ela está mais relacionada ao conheço você, eu amo você, eu cuido de você. Quando fala conheceu, é porque o Senhor dedicou de antemão, amou os seus, e a esses que Ele predestinou. Ou seja, a quem Ele conheceu, a quem Ele amou, Ele predestinou. Isso segundo a própria vontade de Deus, não necessariamente por algo que exista em nós e muito menos por presciência. Eu fico pensando, né, irmãos, se fosse por presciência, eu acredito que eu estava perdido. Acho que muitos aqui poderiam dizer a mesma coisa, né? Porque se dependesse de mim, da minha fé ou do que eu sou, eu nunca seria salvo. Nenhum de nós seria salvo. É único e exclusivamente o amor de Deus. Várias passagens falam sobre isso. Efésios 1, de 3 a 7, lá diz que Ele escolheu antes da fundação do mundo. Versículo 5 diz, nos predestinou para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo. E aí ele fala, segundo o beneplácito de sua vontade. Ou seja, conforme a vontade exclusiva de Deus. Para o louvor da sua glória. A própria salvação, a própria escolha de Deus não é simplesmente por nós, mas é para que nós possamos ser esse que glorifica ao Senhor, esteja com o Senhor. Romanos 9,16 é mais claro ainda quando diz, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Então, irmãos, eu sei que aqui é uma fala rápida, mas nós temos argumentos
argumentos muito fortes para dizer que Deus predestina e a eleição incondicional é segundo a sua vontade e não conforme qualquer outra coisa, a não ser a própria graça e misericórdia de Deus. Mas aos que predestinou, a esses também chamou. Esse chamado de Deus, a vocação eficaz, é o chamado de Deus no nosso coração, né? Quando Ele coloca assim esse mover no nosso coração. Aqueles que chamou, a estes também justificou. Justificou, Ele declarou justos os seus, e assim Ele glorificou, ou seja, um dia estaremos com o Senhor na glória, um dia seremos glorificados com o Senhor. Então aqui nós vemos uma ordem, especial, essa ordem da salvação. Quando Deus predestinou, chamou, justificou, glorificou. Os predestinados são chamados interiormente, efetivamente, responde pela fé, pelo poder do Espírito Santo, e são justificados. Os que são justificados, um dia serão glorificados. E aí, irmãos, nos resta ler o versículo 31. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? A palavra de Paulo aqui não é interrogar. É claro que a interrogação ela tem essa proposta de resposta, né? A resposta está pronta. Que diremos à vista dessas coisas? Nós ficamos maravilhados, nós nos alegramos com isso. Não é a respeito dessas coisas de tentar questionar Deus, né? Criar polêmica. Mais do que isso, nós ficamos alegres, ou seja, ficamos alegres porque Deus faz tudo isso. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Aqui a ideia está relacionada com o versículo anterior. Não está dizendo aqui que nós somos fortes e não vamos ter oposição no mundo, mas está dizendo que mesmo tendo oposição, nós estamos prontos, nós estamos confortados, nós estamos em paz, porque fomos predestinados, fomos chamados, fomos justificados e seremos glorificados. O que será contra nós depois disso? Depois de saber dessa notícia, depois de olhar pela janela do Evangelho, o que será contra nós? Nada, nada será contra nós, pois nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O versículo 28 e o 31, eles têm uma ligação muito interessante, né? Quando diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, de acordo com o seu propósito. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Sabemos que as coisas cooperam para o nosso bem. Coopera para o bem de quem, irmãos? Para o bem daqueles que amam ao Senhor, daqueles que são chamados pelo Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que estão buscando viver na presença do Senhor. Nesta noite, o nosso chamado é para o Evangelho. Mais uma vez, para que nós possamos, num mundo tão conturbado, tão perdido, não tentar olhar para o lado errado, né? Às vezes você está sentado na janelinha aqui e perde a oportunidade de ver a tamanha beleza que está do seu lado, virando a cabeça para o outro lado. Olhe para Jesus, olhe para a graça, olhe para a misericórdia de Deus, olhe para as bênçãos e assim ame ao Senhor, e todas as coisas cooperam para o nosso bem. Assim nós cremos na palavra do Senhor. Se Deus pro nobis, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém, ninguém. Vamos ficar em pé, vamos orar. Pai querido, nós agradecemos a Ti por esta oportunidade mais uma vez, ó Deus, de olhar para a Escritura Sagrada, ó Deus, e para ver que nós somos privilegiados, que nós somos amados do Senhor, que o Senhor Deus nos chamou para sermos filhos do Senhor,
Jesus é o primogênito e nós somos filhos, irmãos, ó Pai, uns dos outros, porque o Senhor nos agraciou, nos tornando um só rebanho, nós temos um só pastor, ó Pai, e nós temos uma só fé, ó Pai, um só Senhor. Ó Deus querido, cuida de nós, ó Pai, para que nós estejamos nos firmando mais e mais nessa mensagem, nessa palavra, olhando para o Senhor, que os nossos olhos estejam firmados no Teu Evangelho, ó Deus, que o Senhor Deus venha a colocar em nós sempre esta alegria da Tua salvação, ó Pai. Ó Deus, se porventura alguém se encontra perdido neste lugar, ó Deus, ó Pai, se alguém se encontra perdido, que o Senhor Deus esteja abrindo os olhos, Senhor Deus, faça enxergar, ó Pai, chame, ó Deus, pelo Teu Espírito, abra o coração, ó Deus, para essa verdade, e que assim, ó Deus, possamos, livres da morte, estamos dia a dia buscando o crescimento nesta graça, envolvendo com as coisas do Senhor, com o trabalho do Senhor, com a igreja do Senhor, com os irmãos, para que um dia possamos estar na Tua presença santa, glorificados, ó Deus, livres da morte, prontos para a vida com o Senhor, a vida eterna. É isso que nós te pedimos, oramos em nome de Jesus. Amém.